Salve galera, tudo beleza com vocês? Dando continuidade aqui ao curso de exponencial e de logaritmo, vamos agora estudar a função exponencial, tá? Então vamos fazer aqui duas aulas sobre função exponencial. Nessa primeira aula aqui vamos dar a definição e também vamos partir para a parte de aplicações, que inclusive são diversas aplicações aí da função exponencial. Na nossa segunda aula sobre função exponencial, para a aula não ficar muito longa, né? Vamos ver o gráfico e quando a função é crescente e quando ela é decrescente. Então já peço que você deixe aquela curtida, se inscreva no canal, deixa comentário que é muito importante, gente. E se você não viu as aulas anteriores, dá um clique aqui no card, tá desse lado ou é desse, eu não sei. Aí você vai ter acesso às aulas anteriores, tudo bem? Já deixou o comentário, curtiu? Vem comigo aqui para a aula, pessoal. Olha só, função exponencial, olha, aplicações. A função exponencial ela vai ter diversas aplicações na matemática financeira, decaimento radioativo, e o que está sendo mais em alta agora é o quê? É que o número de contaminados com o novo coronavírus, ele descreve aí mais ou menos uma função exponencial. Ele não vai descrever exatamente uma função exponencial, porque quando a gente trata com matemática, a gente trata com coisas perfeitas. E a vida real ela não é tão perfeita. Mas aí o estudo da função exponencial, ele vai lhe ajudar a entender como é que se dá o crescimento de infectados pelo novo coronavírus. Por exemplo, no Brasil, eles estavam estimando aí que dobrava a cada 2 ou 3 dias. Então, se está dobrando a cada 2 ou 3 dias, isso aí pode ser descrito mais ou menos por meio de uma função exponencial. E se você for olhar o gráfico da função exponencial, ele começa baixinho, depois ele vai subindo e vai-se embora. Então são valores que crescem muito rápido. Pegando esse exemplo aqui do novo coronavírus, ó, vamos supor que o número de contagiados ele esteja dobrando a cada 2 dias. Então, se isso acontecer, ó, você concorda comigo que se não passou nem um dia ainda, no dia que se descobriu o primeiro contagiado, não passou nem um dia ainda, então a gente tem um contagiado. Quando se passaram 2 dias, a gente tem 2 contagiados. Passando-se 4 dias, a gente tem 4 contagiados. Passando-se 6 dias, a gente tem 8 contagiados. 8 dias, a gente tem 16. 10 dias, a gente tem 32, né? Passando-se 12 dias, a gente vai ter 64. 14 dias, a gente vai ter 128. E, naturalmente, uma pergunta que poderia ser feita é: Cláudio, após passar 30 dias seguindo esse padrão, a gente vai ter quantos contagiados? Então, uma vez que você conseguir equacionar esse problema, aí você pode descobrir quantos contagiados vão ter passados quantos dias você quiser. Uma vez que você conseguiu estabelecer uma lei de formação para essa função, aí você tem tudo da função que você precisa. Você consegue traçar gráfico, você consegue saber daqui a 60 dias quantos contagiados vão ter. Para atingir o número de 10 mil contagiados, você pode descobrir, fazendo somente contas simples, quantos dias devem passar para que isso ocorra. Agora, reforço sempre, a matemática ela é perfeita. O problema da vida real pode não ser. Por exemplo, pode ser que de um dia para o outro dobre, mas de um para o outro já triplique. A vida real ela não segue um padrão tão perfeito quanto a matemática descreve. Tudo bem, gente? Eu quero que você perceba aqui o seguinte, olha só. Você concorda comigo que se eu tenho 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero? 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Qualquer valor diferente de 0 elevado a zero é 1, né? Esse 2 aqui é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Esse 4 aqui, esse 4 é 2 elevado a 2. Esse 8 aqui, esse 8 é 2 elevado a 3. Pessoal, esse 16 aqui, esse 16 é 2 elevado a 4. E esse 32, pessoal, é 2 elevado a 5. Esse 64 aqui é 2 elevado a 6. Esse 128 aqui é 2 elevado a quanto? É 2 elevado a 7. Pessoal, e após 30 dias? Após 30 dias, vai ser 2 elevado a 15, ó. Vai ser 2 elevado a 15, ó. Nota que após 14 dias é 2 elevado a 7, após 12 dias é 2 elevado a 6, após 10 dias 2 elevado a 5, após 8 dias 2 elevado a 4, após 6 dias 2 elevado a 3, certo? Então o número de contaminados, que a gente pode chamar de y, vai ser a mesma coisa que 2 elevado a x sobre 2, onde esse x é o número de dias passados. Uma vez que eu tenho aqui a lei de formação, fica muito mais simples agora de eu entender como é que se dá o crescimento dos novos contagiados. Beleza?
Então vamos lá, a definição de uma função exponencial. Você vai ter aqui um número real A, certo? Esse A ele vai ser maior que zero, tá? Ó, zero menor que A é porque A é maior que zero. E vai ser diferente de 1. Chamamos de função exponencial de base a função f de R em R, tá? Que associa a cada x real um número A elevado a x. Então a gente tem uma base e vai ter essa base elevada a um valor variável, beleza? Então, em símbolos é isso aqui, ó. Vai ser uma função f de R em R, tal que f de x vai ser A elevado a x. É claro, essa f aqui eu posso chamar de V, posso chamar de T se for temperatura, se for massa eu chamo de M, enfim. E esses termos aqui a gente vai adequando de acordo com o nosso problema. São exemplos de função exponencial, olha. F de x igual a 2 elevado a x, g de x igual a meio elevado a x, h de x igual a 3 elevado a x, p de x igual a 10 elevado a x, raiz de 2 elevado a x. Isso daqui são exemplos de funções exponenciais. E a gente viu na aula 1, pessoal, equação exponencial, né? Nesse momento você já poderia fazer o seguinte questionamento. Qual a diferença entre uma função exponencial e uma equação exponencial? Olha só, vamos pegar aqui uma equação exponencial assim, ó, 2 elevado a x igual a 8. Então, existe um valor de x que torna essa equação verdadeira, que torna essa igualdade verdadeira. Então, eu estou procurando valores específicos para x. Agora, quando eu faço assim, olha, f de x igual a 2 elevado a x, então eu vou variar o valor de x para obter o valor da função. Tá entendendo? Tanto é que, quando a gente trata de equação, a gente está procurando a incógnita, que é um valor procurado, e quando a gente está trabalhando com função, a gente fala em variável, que é um valor que vai variando, e com isso o valor da função também vai variando. Beleza? Pessoal, vamos pegar aqui um exemplo. Já que a gente está falando de aplicações aqui, ó. Suponha que você depositou uma quantia de R$ 1.000 na poupança, com rendimentos de 1% a cada 3 meses. Presta atenção, não é 1% por mês, é 1% a cada 3 meses. Expresse por meio de uma função exponencial o montante na poupança após se passar N meses. Então vamos estudar esse problema aqui. Bom, vamos começar pensando nesse problema assim, ó. Vou pegar aqui uma caneta vermelha, ó. Aqui tem o número de meses, tá? Número de meses. E aqui a gente tem um montante gerado quando passa essa quantidade de meses, beleza? Por exemplo, digamos que não passou ainda nenhum mês. Se não passou ainda nenhum mês, significa que o montante é o mesmo que foi depositado, R$ 1.000. Não passou tempo, então não correu juros ainda, né? Pessoal, como está correndo de 3 em 3 meses, eu vou analisar aqui após passar 3 meses. Após passar 3 meses, vai ser quanto o montante? O montante vai ser 1.000 vezes 1,01, porque está acrescentando 1%. Então vai ser 100% mais 1%, dá 101%. 101%, olha, 101% é a mesma coisa que 1,01, beleza? Então eu vou multiplicar por 1,01. Então aqui agora, após passados 6 meses, ó, eu vou ter quanto? O carro da pamonha passando. Deixa eu passar. Então, olha, após passados 6 meses, vai correr mais 1% de juros ali em cima. Então vai ser quanto? Vai ser 1.000 vezes 1,01 vezes 1,01 novamente. Então eu já vou colocar assim, ó, 1,01 ao quadrado. Após passados 9 meses, ó, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1.000 vezes 1,01 ao quadrado, né? Só que agora vezes novamente 1,01. Então fica elevado a 3. Ou seja, eu tenho aqui um fator de crescimento que é 1,01, que é de 1%. Tudo bem, gente? O problema, pessoal, vai surgir, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, após 5 meses, a gente vai ter um montante de quanto? Porque nota que esse 5 aqui, ó, ele não é um múltiplo de 3. Então a gente já teria problemas. Após 7 meses, após 10. Então existe uma formulazinha para a gente dar a lei de formação nesse caso aqui. Porque, por exemplo, se eu dissesse aqui para vocês que acrescentava 1% a cada mês, então o montante, pessoal, ia ser quem? Ia ser 1.000 vezes 1,01 elevado a n, onde esse n era o número de meses. Então, se aumenta 1% a cada mês, passado n meses, 1,01 elevado a n, multiplicado pelo valor inicial. O problema é que são a cada 3 meses que gera 1%. Então, a gente tem que se ligar nisso. Olha só,
Essa formulazinha aqui, guarda ela que ela vai ser muito importante para você, tá? Preste atenção, se liga só. Olha só, eu quero calcular um montante, certo? Que vai ser o montante após passar N períodos de tempo. Eu vou pegar o valor inicial, então esse A0 aqui, pessoal, ele vai ser o valor quando N for igual a zero, ou seja, quando o tempo for igual a zero. É no momento da aplicação. Tá? Eu estou falando aplicação, mas isso pode ser, por exemplo, em aplicação financeira, pode ser em decaimento radioativo, pode ser o número de bactérias que dobra em um determinado intervalo de tempo, tem diversas aplicações. Então eu vou pegar o valor inicial, vou multiplicar por R, esse R aqui, olha, vai ser o meu fator de crescimento, daqui a pouco você vai entender no exemplo como é que funciona. Esse N é o tempo transcorrido, tá? E esse K aqui, gente, ele vai ser o número de intervalos de tempo para que R ocorra. Para que você entenda isso bem direitinho, vamos retomar aqui o problema 2. O problema 2 fala que a pessoa deposita R$1.000. Então, isso é o valor inicial. Então, eu quero saber o montante após passar N meses. Como é que isso se dá? Vai ser igual ao valor inicial, que é 1.000 vezes... Pessoal, quem é o fator de crescimento? O fator de crescimento é 1% a cada mês. Então, 1%, crescendo 1%, vai dar 101%. E 101% é 1,01. Pessoal, isso daqui é elevado a quanto? Eu quero N meses, né? O período de tempo que eu quero é N, então aqui vai ficar N. Gente, preste atenção agora que é importante. Eu vou precisar de quantos meses para ter um acréscimo de 1%? Eu vou precisar de 3 meses, então eu vou ter que dividir isso aqui por 3. Então, a minha lei de formação nessa função é isso daqui. É 1.000 vezes 1,01. Esse 1.000 aqui é o valor inicial. Esse 1,01 é o fator de crescimento. Esse N é o número de meses que eu quero. E esse 3 aqui é porque esse fator de crescimento aqui ele vai se dar a cada 3 meses. Tudo bem? Compreendeu? Se não, vamos ver outro exemplo. Olha. Vamos pegar esse exemplo 3 aqui, que é baseado numa questão do Enem que caiu, se eu não me engano, em 2016. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 1.000 graus. Isso aqui é a temperatura inicial. Tudo bem? Vou chamar isso aqui de T0. Temperatura inicial é 3.000 graus. Certo? Diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Diminui 1% a cada 30 minutos. Escreva uma expressão em função do tempo, dada em horas, olha, dada em horas, que representa a temperatura restante. Então, preste atenção aqui, qual é o fator de decrescimento. Então, veja só, eu quero calcular a temperatura, tá? Temperatura após passadas N horas. Então, vou pegar o valor inicial, que foi 3.000, vezes o fator de crescimento ou de decrescimento. Nota que diminui 1%, mas ele quer o que, gente? Ele quer o restante. Então, no caso aqui, o fator de decrescimento é 99%, o que é o que resta. Então, vou pegar o valor restante e vou sempre multiplicar por 99%. Beleza? Porque se vai diminuindo 1%, quanto é que vai restando? Vai restando 99%. Tranquilo, gente? Dividido por, eu quero que agora passe N horas, ó. Então vai ser N dividido por quanto, gente? Vai precisar de quanto tempo, vai precisar de quantas horas para diminuir 1%? Ou seja, para que reste apenas 99% do anterior. Vai precisar de quantas horas? Vai precisar de 30 minutos, ó. E 30 minutos você sabe que é meia hora. Então agora eu vou dividir por meio, porque é meia hora. Beleza? Então isso daqui vai dar quanto? Vai dar 3.000 vezes 99 sobre 100 elevado, gente, elevado a 2N. Então esse daqui é a expressão que dá a temperatura em função do número de horas passadas. Cláudio, por que tu está usando 99% e não 1%, como é dado na questão? Eu estou usando 99% porque ele quer a temperatura restante, não a temperatura reduzida. Vamos lá para o nosso último exemplo. Aqui fala de radioatividade, decaimento radioativo. Exemplo 4. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. O que é que significa 60 dias?
significa que quando passar 60 dias, a massa desse material vai se reduzir à metade. Passou mais 60 dias, a metade da anterior. Mais 60 dias, metade da anterior. A cada 60 dias ela vai reduzindo a metade. Quantos gramas de iodo restarão após 6 meses, a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Olha só, eu quero saber qual é a massa restante após 6 meses. Né? Então eu quero uma massa após passado um período de tempo T. Beleza? Então isso aqui vai ser quanto? Vai ser a massa inicial, vou chamar de M0, vezes o fator de decrescimento, que no caso aqui é 1/2, elevado a T, que é o tempo passado, certo? Agora perceba que para que reduza-se a metade, passam-se 60 dias. O resultado aqui está em meses, ó. Então eu preciso converter 60 dias para meses, que dá, no caso, 2 meses, né? Então precisamos de 2 meses, então eu vou dividir isso aqui por 2. Vamos substituir, ó. Vão se passar quanto tempo? Vão se passar 6 meses. Então o meu tempo é 6. Quem é a massa inicial? É 2 vezes 1/2 elevado a quanto? Tempo, 6 sobre 2. Beleza? Vai ficar 2 vezes 1/2 elevado a quanto, gente? Elevado a 3. Continuar aqui em cima, olha. Vai ficar 2 vezes 1/8, né? 2 vezes 1/8. 2 vezes 1/8 é 1/4. E 1/4 você sabe que é 0,25. Portanto, 0,25 gramas é o que vai restar após 6 meses. Então fica ligado nessa formulazinha aqui que ela é muito importante. A0 é o valor inicial, esse R é o meu fator de crescimento, esse N é o tempo que vai ser percorrido, transcorrido no caso, e esse K vai ser a quantidade de dias ou de meses de ano para que esse fator de crescimento ocorra, para que acrescente 3%, para que reduza a metade, por exemplo. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Próxima aula aqui vamos trabalhar com gráfico de função exponencial. E na sequência vamos dar início a logaritmo, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem aquela curtida e até a próxima. Tchau, tchau!